Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma Sem Enrolação. É o seguinte, galera, vídeo urgente, talvez o mais importante que eu já fiz pro canal esse ano. Ibovespa disparou na sexta-feira. O que aconteceu? Eu vou mostrar para vocês, inclusive, se finalmente isso é uma luz no fim do túnel, o que aconteceu, se é uma luz no fim do túnel, se é uma esperança, né? Ou se de repente essa luz no fim do túnel é o Kid Bengala com LED, né? Vem pra cá, vem ser feliz! A esperança, corre aqui, né? É o Kid Bengala com LED, ou será que realmente a esperança existe? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, que tá imperdível. O que aconteceu? A popularidade do Lula, o que isso tem a ver com essa disparada do Bovespa, a queda do dólar, tudo que você precisa saber em 5 minutinhos. Mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e já me diga nos comentários, na sua opinião, nós teremos finalmente o Ibovespa nos 150 mil pontos? Ou isso é só alegria de vascaíno, que dura pouco? Me diga aí nos comentários. Eu vou começar o vídeo enquanto eu tomo meu cafezinho. Eu fui na padaria, aí eu falei, eu queria um café. Aí o cara, qual café? Um carioquinha? Um meiota? Pingado? Paulistinha? Eu falei, não, pode ser um lulinha. Aí o cara me deu esse cafezinho que tem agora em todas as padarias, o lulinha, que ele é um pouquinho mais diluído, né? Que o preço do café tá foda. Então, quando você for na padaria, quer um carioca, quer um coado, quer um paulista. Não. Você pode pedir o café Lulinha. Eu vou tomando enquanto eu faço meu vídeo sem enrolação. Então, bora falar sobre o fechamento da semana. Antes de explicar para vocês o que tem a ver a pesquisa com a disparada do Ibovespa. O fechamento foi muito bom. Ibovespa em alta, IFIX em alta, Nasdaq subindo, dólar caindo. Não tem do que reclamar. Você tá reclamando aí, você é um baita reclamão. Foi um fechamento assim que há muito tempo a gente não tinha. Eu vou depois mostrar para vocês mais especificamente os detalhes do Ibovespa. Por enquanto a gente pode falar do dólar, que estava subindo na sexta-feira e depois começou a despencar, chegando em 5,69. Vai ter Disney. Então não foi só o Ibovespa que disparou. O dólar também despencou na segunda metade do vídeo. Eu explico melhor isso aqui para vocês. Você tem que ficar até o final desse vídeo. Em relação a criptomoedas, os Estados Unidos continuam pensando naquela questão da reserva de Bitcoin, e isso daria um investimento, né, de mais de 20 bilhões de dólares no Bitcoin. Óbvio que poderia impulsionar. Na sexta-feira o Bitcoin subiu, mas o destaque foi para XRP, que disparou mais de 10%. Graças a Deus que eu tenho XRP, voltou a se aproximar aí dos 3 dólares. E eu vou combinar um negócio com vocês, hein? Caso XRP chegue a 8 dólares, que é muito difícil, tá? Muito difícil, muito difícil. Mas se chegar, teremos sorteios especiais aqui no canal. Então eu tô me comprometendo, que aí vocês vão ficar olhando também e torcendo junto comigo. Até quem não tem XRP vai ficar torcendo junto comigo aqui, porque eu tenho bastante, né? E as outras altcoins também subiram bastante. Charlão, não invisto em cripto ainda, quero investir. Pelo amor de Deus, meu filho, o que você está esperando? Poxa, vocês sabem que eu tenho uma parceria com a Coinbase. Vou deixar de novo o link aqui embaixo. Você entrando lá, abrindo sua conta com o meu link. Na primeira compra de Bitcoin, você já vai ganhar 20 reais. Então você botou lá 10 reais, 20 reais, 30 reais, seja lá o valor que você começar. Comprou Bitcoin, você já vai ganhar 20 reais. Então, junto com a Coinbase, eu tô te dando 20 reais já na primeira operação. E depois você segue a tua vida, começa a aportar, vai aportar toda semana, todos os meses, e não faça isso só pelos 20 reais. É bacana ter os 20 reais, mas faça porque você quer começar a investir em cripto, quer aprender sobre essa nova tecnologia, que não tem tantos anos assim, apesar de eu já investir desde 2017. Então, cara, por que você não investe em cripto ainda? Porra, para com isso e aproveita logo antes que isso acabe, aí você vai ficar depois me cobrando lá, tá? Ouro e petróleo, eu gosto sempre de falar um pouco aqui. O ouro recuou, porque o pessoal já tinha também esticado a corda demais. Cara, só no último ano, o ouro subiu 45%. Eu vou repetir, 45%. Nos últimos 6 meses, o ouro subiu quase 20%. Óbvio, por causa de todas essas tensões, mas não era algo esperado, tá? Porque se o juro americano tá muito elevado, o ouro não deveria estar subindo assim. Então, realmente, a geopolítica aqui, nesse caso, na minha opinião, tá pesando demais. Geopolítica que pesa também em relação ao petróleo, que recuou com a possibilidade de um acordo de paz. O petróleo tá ali na faixa dos 75 dólares, mas caso o Trump e o Putin cheguem num acordo para acabar com a guerra na Ucrânia, tem tudo pro petróleo despencar. Pô, Charlão, então é ótimo, o petróleo vai cair, a inflação vai cair. Cara,
no mundo, muitas vezes a gente espera uma coisa, ela acontece, mas aí vem uma outra coisa para piorar. Então, por exemplo, pode ser que a guerra entre Rússia e Ucrânia acabe. Na verdade, não é uma guerra, é uma invasão. Pode ser que a invasão da Rússia lá na Ucrânia acabe. Mas, porém, contudo, entretanto, eu estava lendo na mídia internacional, porque aqui no Brasil não sai tudo, que existe a possibilidade, remota, mas existe, de Israel atacar as instalações nucleares do Irã. Então, aí, se isso acontecesse, era petróleo sem dólares. Poxa, Alão, mas o mundo é sempre assim? É sempre assim. Por isso que o que eu faço aqui é ensinar vocês como transformar, eu ensino isso, como transformar notícia em dinheiro. Como não se preocupar tanto com as coisas do mundo. Às vezes tem que se preocupar um pouquinho, mas em geral é isso daqui. Destaques da semana antes de explicar para vocês a questão da popularidade do Lula. Na Argentina tivemos boas notícias. A inflação ficou em 2,2 em janeiro e caiu para 84,5 nos últimos 12 meses. É uma inflação baixa para os argentinos. Dá uma olhada nisso aqui. Olha só o pico da inflação ali em dezembro de 23 e agora o que está acontecendo? Baita trabalho do Milei. Quer dizer que o jogo tá decidido? Óbvio que não. Poxa, eu fiz a cobertura para vocês das eleições lá, os 2 turnos. O desafio do Milei é gigantesco. Aqui tá só começando, tá? Com essa questão da inflação e da valorização do peso, os argentinos estão fazendo o quê? Vindo comprar as coisas no Brasil que a gente fazia antes lá. Na Europa, não temos notícias tão boas assim, a não ser a questão da inflação que desacelerou, o que é bom, mas a Europa tá toda ferrada, eu tenho falado isso com vocês. E na China, o governo disse que vai impulsionar gastos, atrair investimentos e elevar a renda. Só que, cara, a vida não é assim. Olha que loucura. O governo está dizendo, de novo, coloca aí na tela, produção, o governo vai impulsionar os gastos, atrair investimentos e elevar a renda. Então o governo vai fazer tudo de bom. E nada vai dar errado. Cara, não é assim. Esse é um dos grandes problemas, por exemplo, do socialismo e do comunismo. O governo acha que vai resolver tudo comandando e ele nem sempre tem as melhores pessoas. A vida não é assim. Conforme eu estou repetindo 10 vezes nesse vídeo para vocês. Então, o governo vai fazer isso e vai dar certo. Não vai. Não vai dar certo. Esse controle centralizado é o que destrói todos esses países. Mas eles estão tentando fazer isso. O Banco Central, inclusive, prometeu ajustar a política monetária para apoiar o crescimento. E aí vocês estão vendo o seguinte. Toda semana eu estou trazendo aqui. Olha a importância de olhar todos. Olha a importância de ver aqui todos os vídeos que eu faço aos domingos. Toda semana trazendo. China tentando impulsionar a economia. Tentando. E o negócio tá difícil. Tá difícil. Esse motor pegando, eles estão puxando ali a cordinha do barco. E não tá indo. Então o negócio não tá muito bom para a China neste momento. Óbvio que a maré pode virar, mas temos as questões das tarifas, eles anunciaram tarifas sobre os produtos americanos. Essa briga entre China e Estados Unidos atinge os 2 países, não é ruim só para a China nem só para os Estados Unidos, tem impactos gigantescos, então até 2040 o prejuízo em geral é grande para os 2 países. A China tem uma dependência dos americanos, os americanos têm uma dependência da China, vai depender do produto, vai depender do dinheiro, não é bom para ninguém uma guerra aberta, assim, comercial. Ah, Charlão, então você não vai falar mal do Trump que ele tá botando tarifa? Eu não gosto, mas não acho que ele tá colocando essas tarifas especificamente só por uma guerra comercial. Eu acho que isso aqui tem a ver com geopolítica, áreas de influência, como a história do Panamá, como a história da Groenlândia. O buraco é muito mais embaixo. Daria para fazer 15 vídeos para vocês aqui. Então, essa guerra de tarifas não tem a ver só com tarifas. Para falar a verdade, 10% deve ser só uma questão financeira. O resto, zonas de influência, geopolítica, tem a ver com isso. E até vamos falar especificamente aqui sobre Estados Unidos. Acho que tem que começar por essa imposição de tarifas sobre o aço que o Trump botou. 25% sobre o aço e o alumínio. Tem impacto no Brasil, tem impacto em vários países. Ele está justificando que o Brasil está aumentando a compra de aço chinês. Então, vocês estão vendo, Trump justifica a tarifa estando no Brasil e acusa o país de aumentar a compra do aço chinês. E dentre os países que vocês estão vendo que mais exportam aço para os Estados Unidos, o Brasil está em segundo lugar, só perde para o Canadá. E depois, em terceiro, vem México, quarto, Coreia do Sul. Então, sim, teremos um impacto. Tanto que o Lula diz que se os americanos taxarem o aço brasileiro, nós vamos reagir comercialmente. E aí, nessa
parte ele não está totalmente errado. Eu preferia que ele fosse lá conversar, mas tudo bem. Os americanos também estão mirando no etanol brasileiro, caso a gente comece a elevar tarifas. Então, essa briga aqui merece um vídeo à parte, porque senão eu vou ficar falando de um produto, do outro, vai deixar todo mundo confuso. Mas volto a falar, eu não concordo com uma porrada de tarifa um país colocando no outro, porque todo mundo perde e isso pode elevar muito a inflação. Em geral, isso pode elevar a inflação. Só que para a gente poder analisar, avaliar, julgar essas medidas do Trump, precisa de quê? Talvez uns 3 a 6 meses de governo, aí a gente vai entender. Se ele deixar essas medidas, a gente pode analisar de uma forma. Agora, no caso de Canadá, México, da própria China, não tem a ver só com dinheiro. Eu não vou passar pano. Se der merda nisso daqui, é óbvio que eu vou falar para vocês. Porque o Trump também não tem espaço para ficar brincando com a inflação. Senão ele vai cair no mesmo problema que o Lula caiu. Quando a inflação começou a piorar aqui no Brasil, o Lula entrou, ele já deveria ter cuidado disso. Mas não, ficou piorando e ele brincando, aumentando impostos e tal, e aí o negócio desandou. Isso também a gente vai falar ainda no vídeo de hoje. Porque nos Estados Unidos, a inflação acelerou em janeiro. A inflação que deveria cair, acelerou. E não dá para culpar o Trump aqui, porque ele tinha recém entrado, não tem nenhuma medida dele ainda com impacto. A inflação estava 2,9%, eu toda semana mostro para vocês, e agora foi para 3%. E aí, meus amigos, a gente precisa que o Fed derrube o juro lá nos Estados Unidos. Só que se a inflação está subindo, eles não vão derrubar. E aí fica difícil derrubar aqui também. Então, você, da sua casa, tem que torcer para a inflação nos Estados Unidos cair. Ah, mas eu não moro lá, não entendo nada. Foda-se! Você tem que torcer. Porque se a inflação cair lá, a gente pode abaixar até de forma mais rápida os juros aqui. Você tem que entender isso. Teve uma rede de lanchonetes famosa que fechou as lojas, também por causa da inflação. Aqui no Brasil isso também está acontecendo. A Chevron vai demitir de 15% a 20% da força de trabalho global. Isso não é só por causa da inflação, mas é importante a gente falar que muitas empresas estão demitindo. Começou a temporada de resultados. Semana passada eu mostrei alguns para vocês. Hoje eu vou mostrar mais alguns, começando pelos piores. O lucro do McDonald's recuou, somando 2 bilhões. Ainda é um bom lucro, mas o lucro recuou. Agora, temos ótimos resultados. O Airbnb, por exemplo, superou as expectativas de receita e valor. E principalmente a Coca-Cola. Eu ensino a investir na Coca-Cola lá na minha comunidade. A Coca-Cola teve um mega lucro. Ele subiu 11,2% e foi para 2,19 bilhões. Coca-Cola, que é aí uma das empresas investidas pelo Warren Buffett e que paga bons dividendos. Olha aqui o gráfico dos dividendos da Coca-Cola. Olha o histórico, tanto de cotação quanto de dividendos. Na década de 80 as ações penaram um pouco e aí depois de 90 as ações dispararam, assim como os dividendos da empresa. Cara, vocês estão vendo o que é investir no longo prazo? O Buffett investiu pesado no final da década de 80 na Coca-Cola, investiu também na American Express, ele ganhou na valorização das ações e também ganhou muito nos dividendos, já falei isso várias vezes para vocês. Em geral, lá nos Estados Unidos, foi uma ótima semana para o investidor. Apple subindo 7%, Nvidia subindo 7%, Meta subindo 3,58%. Foi uma semana muito boa. E falar em semana, só para avisar para vocês, estamos encerrando aí as inscrições para minha comunidade com aquele bônus especial. Tá? Vocês têm 48 horas, eu vou repetir, 48 horas para entrar na minha comunidade e quem entrar dentro dessas 48 horas finais dessa campanha que a gente está fazendo vai receber 3 carteiras recomendadas por 6 meses em parceria com uma casa de análise. Então fui lá, fechei uma parceria, você entrando na minha comunidade, você vai ganhar essas carteiras recomendadas também, ETFs no exterior, REITs, que são os fundos imobiliários americanos, e ações pagadoras de dividendos, 48 horas. Cara, para de enrolar, entra na minha comunidade, você vai ter lá um ano para acompanhar todos os conteúdos que eu posto quinzenalmente, curso de cripto, curso de exterior, tá tudo lá. Olha aqui, ó, 2 depoimentos só da galera que tá lá. O André, antes de entrar na comunidade eu não imaginava que era tão simples investir fora. Agora todo mês tento investir um pouco, nem que sejam $10. O Roberto, opa pessoal, minha grande conquista foi parar de fazer day trade, só perdia dinheiro e focar no longo prazo. Pensando na aposentadoria, já passei dos 500 em dividendos e estou super feliz com o resultado.
Obrigado, Charlão e toda a equipe da comunidade. Cara, entra na minha comunidade 48 horas. Acabando o vídeo, clica aqui. Então, só nesse vídeo eu tô dando R$ 20 em Bitcoin para quem fizer a primeira operação na Coinbase, começar a investir. E quem entrar na minha comunidade vai ganhar 3 carteiras recomendadas pelos próximos 6 meses. Cara, se você não tá investindo ainda, não tá ganhando dinheiro, aí a culpa é totalmente sua. Um ponto importante para falar nos Estados Unidos também, esse caso da USAID. Não sei se você ouviu falar, era uma agência americana que deveria ajudar outros países, mas está envolvida num emaranhado de escândalos de corrupção. O Trump tem mostrado tudo isso, o Elon Musk está lá dentro expondo os dados. Inclusive a USAID financiava grupos extremistas pelo mundo. Na minha opinião, esse é o maior escândalo até agora. O Trump entrou, botou o Elon Musk lá dentro, falou: Elon Musk, dá uma olhada aqui nesses números. Ele tá olhando, é um negócio bizarro. Já começaram a sair algumas matérias, calma, falando que essa agência usou fundos para mudar as eleições no Brasil e financiar a esquerda, tá? Já tem deputados querendo investigar isso, mas eu não trago fake news para o meu canal. É um compromisso que eu tenho com vocês. Eu não falo de teoria do chapéu de alumínio. Então vamos fazer o seguinte, já estão falando sobre isso. Caso saia alguma prova, eu trago de novo aqui pro canal. Concordam comigo? Ah, Charles, mas é óbvio que o governo americano estava financiando a esquerda no Brasil. Eu também acho que é óbvio, mas eu quero ver uma prova aqui para poder trazer para vocês e não parecer fake news. Senão meu canal vai ficar igual a uma porrada de gente que acha uma coisa, tem uma ideologia e acaba fazendo fake news. Esse é meu compromisso, mas o negócio tá muito estranho. Tá muito estranho. Além disso, parece que o desperdício foi tão grande que teve até shows aqui patrocinados. A agência de gestão de emergência pagava hotéis para imigrantes clandestinos em Nova York. Então o buraco é muito mais embaixo e o Elon Musk está expondo tudo. Agora vamos vir para o Brasil para finalmente falar se o Ibovespa vai ou não vai. Primeiro eu queria passar algumas notícias. O prejuízo dos Correios já está beirando os 500 milhões só em janeiro. Então o prejuízo está muito grande. Ano passado foi recorde, não para de subir, é perigoso. Estavam falando até em salários atrasados e tal, mas é uma coisa extremamente perigosa. Lá atrás eu falei, olha, tem que privatizar, tem que privatizar. Resultado, voltou o Lula, já cagou a empresa de novo aí. Aliás, eu gravei um vídeo, vou deixar aqui nos cards, falando sobre os fundos imobiliários que eu invisto e um problema que eu perdi dinheiro aí por causa dos Correios e de um fundo, tá? Em relação ao PIB do Brasil, a Fazenda está estimando um crescimento de 2,3 para esse ano. Tomara que seja isso mesmo, que especialistas acham que pode ser menor. E pode ser menor também por causa da inflação. Então, a inflação em janeiro desacelerou, o índice anualizado foi para 4,56, que apesar de alto, melhorou um pouquinho. Vocês estão vendo aqui, ó, como a inflação no mês desacelerou para 0,16. Porém, por que ela desacelerou? Por causa das contas de luz. Mas os alimentos ainda estão pesando demais. O Armínio Fraga vê que o Brasil está com problema, já disse para o Galípolo que tem que resolver a questão fiscal. E o que o Galípolo falou? Não, beleza, mas a gente vai ter que subir a Selic, mesmo que seja desconfortável. Selic que já está alta, subiu 1 ponto na última reunião e provavelmente vai subir mais 1 ponto na próxima, chegando bem perto aí dos 15%, um recorde também. Tô falando rápido para poder falar sobre o Bovespa e eu não quero que esse vídeo passe de 7 minutos, a gente já tá chegando perto. Então o que vocês têm que saber? Aqui no Brasil, Correio pica, inflação caiu um pouco por causa da energia, mas alimentos tão altos e que a Selic provavelmente vai subir de novo. Isso é o que vocês precisam saber. E o impacto da Selic é enorme. A Bombril, por exemplo, pediu recuperação judicial, tá passando por problemas, não é só a Bombril, tá? O Brasil tá registrando recordes de pedidos de recuperação judicial. Olha só, 2023 nós vemos 1.400 pedidos, 1.405. Em 2024, 2.273. Isso aqui é um negócio devastador para o Brasil. As empresas estão fechando, pedindo recuperação judicial. Muitas empresas estão falindo aqui no Brasil. Então, esse é um indicador importante. Por quê? Porque de um lado a inflação corrói o bolso do consumidor. Você não consegue comprar. Do outro lado, o juro está muito elevado. Então, o empresário está tomando soco dos dois lados.
Tá aqui, não tem como mentir. O número de recuperações judiciais está disparando. No Brasil é muito ruim. Tem algumas empresas também aproveitando para fechar o capital. O Carrefour está estudando isso. Então, depois de 5 anos com as ações em queda, caindo bastante, até as empresas estão achando que as ações estão baratas. Por falar em ações baratas, vamos para o tema do vídeo. Lula para baixo e Bovespa para cima. Deixa antes eu só tomar mais um pouquinho do meu café Lulinha. Tá bom, hein? Dá pra acostumar, tá? Dá pra acostumar com o café Lulinha aí, galera. Dá pra acostumar tranquilamente. Mas vamos falar aqui. O que acontece, tá? Sexta-feira, aos 45 minutos do segundo tempo, tava tudo bem. Aliás, eu acho o seguinte, o cara com mais de 40 anos, trabalhando sexta à tarde, ou era um grande vagabundo, no início da vida, ou é ganancioso, tem que descobrir o que você tava fazendo, né? Poxa, Alan, eu tenho 50 anos, 45, tava trabalhando sexta à tarde. Ou você era um vagabundo, ou você é muito ganancioso trabalhando sexta à tarde. Mas vamos lá, aos 45 do segundo tempo, tava tudo bem, eu trabalhando em reunião com a minha equipe aqui no escritório, de repente saiu uma pesquisa. Datafolha, avaliação positiva de Lula cai 11 pontos em 2 meses, é o pior resultado de seu mandato. Vocês estão vendo aqui, a avaliação positiva do Lula despencou, ela caiu muito, e a avaliação negativa, ruim, péssimo, disparou. Olha essa abertura aqui, essa boca de jacaré. Cara, isso é um negócio devastador. Eu tava olhando aqui, saiu a notícia, a gente viu ali que essa queda foi inclusive na base do petista, só nessa avaliação aqui, da gestão se ela é boa ou ótima, caiu de 44 para 29. No Nordeste, que é o tradicional reduto do Lula, do Nine, a faixa de bom ou ótimo caiu de 49 para 33. Até a mulherada, olha só, até a mulherada, que avaliava muito bem o Lula, passou a não avaliar mais. Então foi um negócio, pá! Parou o Brasil, pum, todo mundo olhando, compartilhando, vendo, caramba, a popularidade do Lula e tal. Já era um negócio meio esperado, mas caiu de forma muito brutal. Não caiu 1 ponto, 1,5, na margem de erro, não. Despencou. Alguns motivos que podem ter gerado isso, a gente sabe, principalmente quem acompanha meus vídeos. A crise do Pix e dos alimentos, toda essa história, a gente precisa relembrar, vamos relembrar aqui. Teve o problema do Pix, que deixou todo mundo revoltado. As pessoas ficaram revoltadas com a fake news. Aqui, ó, não foi fake news, não. As pessoas não aguentam mais imposto, teve Shopee, não sei o que tal. Quando veio essa história do Pix, a população falou, porra, o governo quer monitorar tudo. Então, você tem que relembrar, não foi do nada. Do nada a popularidade caiu. Não, senhor. Então teve essa questão do Pix, teve também aquele papo de que o governo estava pensando em mudar o prazo de validade dos alimentos para reduzir preço, todo aquele lance. Isso aqui não pegou, mas as pessoas souberam. Teve a fala do Lula também, não podemos esquecer. Ah, não, se o alimento tá caro, não compre. Só que tá tudo caro. O papel higiênico tá caro, o café tá caro, o azeite tá caro, o corote tá caro, tá tudo caro. Então, quando você fala, olha, o que tá caro você não compra, a pessoa tá bom. Aí tem até aquelas fotos em rede social fazendo sucesso, a galera com um carrinho de supermercado vazio. Porque se tá caro eu não compro, não vou comprar nada. Não vou comprar nada. Isso aqui bateu no Lula de forma violenta. Então, vamos recapitular. Sexta-feira à tarde, 45 do segundo tempo, pá, pesquisa do Lula. Na hora, eu abri o Ibov. Botei lá o gráfico na minha tela e deixei. Então, na hora, o que aconteceu? O Ibovespa disparou com a queda do Lula, da popularidade. Então, Lula para baixo e Ibovespa para cima. Começou a subir aqui. Chegou a subir aí 2,70, que é bastante coisa. Ah, o IFIX também subiu. Então, a queda da popularidade do Lula, vocês estão vendo a imagem aí, praticamente todas as ações no verdinho. Todas as ações verdinho. Mas calma que no final do vídeo eu vou falar uma coisa muito importante. Talvez seja a coisa mais importante eu falar no final do vídeo. Uma coisinha só para vocês, para quem tá muito animado com essa queda de popularidade do Lula. Então, o Lula teve a queda, o Ibovespa subiu, a gente fica com essa pergunta se finalmente teremos a festa dos 150 mil pontos. Ibovespa que está andando de lado há muito tempo. Tudo bem que tem alguns economistas especialistas projetando esses 150 mil pontos agora. Eu já falei para vocês que a bolsa está muito barata. A bolsa está barata com Petro e Vale. A bolsa está barata sem Petro e Vale. E quando eu digo barata, eu não estou analisando aqui cada ativo, não sei o quê. Eu estou mostrando para vocês. Baseado
Baseado na média histórica de preço-lucro, o Ibov está muito barato. Óbvio que pode continuar mais barato, mas essa queda de popularidade do Lula acendeu uma esperança, a luz no fim do túnel, que pode ser esperança o Kid Bengala esperando a gente com LED, pode ser, é difícil falar. E qual a conclusão aqui da história? A aprovação do Lula está na mínima histórica, o Ibovespa e o IFIX estão subindo, algumas projeções apontam uma boa alta para a Bolsa em 2025, mas o cenário ainda é muito desafiador. Inflação, juro alto, gasto público. O ponto é se teremos ou não a festa dos 150 mil pontos. Então, eu resumi para vocês, agora eu vou falar a coisa mais importante. O Lula despencou e a Bolsa subiu. Caso, minha opinião, caso o Lula continue despencando, é porrada da Bolsa para cima. É de 150 mil pontos para cima. Caso ele continue despencando e a gente comece a ter uma esperança numa mudança dos rumos do Brasil. Mas qual a parte importante que eu deixei para o final do vídeo? É o seguinte: quem é velho que nem eu, acompanha o noticiário dos anos 80, 90 e início dos anos 2000. Vocês lembram do mensalão lá do Lula com José Dirceu, toda aquela turma, José Genuíno, José Mentor, João Paulo Cunha, toda aquela turma ali, boa parte foi até preso. Então, a popularidade do Lula caiu, a oposição planejava deixar o Lula sangrar sem trégua até 2010 da popularidade. O Lula conseguiu mesmo assim eleger a Dilma. A Dilma teve uma queda de popularidade, depois conseguiu se reeleger. Então o que eu tô falando para vocês é o seguinte: essa turma que tá aí já passou por problemas muito semelhantes. Acharam, mas agora é diferente, o Brasil não tá crescendo tanto porque a China não compra tanta commodity e tal. Bichão, o que eu tô te falando é o seguinte: está havendo uma guerra política e essa turma tem experiência em guerra política. Então, popularidade do Lula caindo? Ok, mas ele é um animal político. Na minha visão, o Lula tá meio sem saco. E você não consegue controlar um senhor de quase 80 anos, ou que já tem 80 anos, o que ele vai falar, o que ele vai fazer. Você tem que se comportar assim, você não pode falar essa palavra, você não pode falar aquilo. Ou o cara com 80 anos, cuidado para não vazar, né, não cair nessas batidas do meu cafezinho, porque até isso aqui tá caro. Tá? Mas você não controla o que um cara de 80 anos faz. Então, na minha opinião, se continuar caindo, o Ibovespa passa fácil dos 150 mil pontos, mas não é a primeira vez que essa turma vê uma batalha dessas. Não é a primeira vez. Então, vocês estão vendo aí esse corredor? Estão vendo aí esse túnel? Eu não sei se a luz está lá no fim do túnel ou se é alguma coisa querendo pegar a gente. Mas que dá uma esperança de um Brasil melhor, é óbvio que dá, até nos nossos investimentos. É isso. Antes de ir embora, você já sabe, se inscreva no YouTube aqui batendo no sininho. Não esqueça, tem link aqui para você abrir sua conta na Coinbase já ganhando alguma coisa. Tem o link da minha comunidade, 48 horas. Aproveite, 48 horas para você assinar minha comunidade, você tem acesso por 1 ano, e me diga aí nos comentários: teremos a festa dos 150 mil pontos ou não esse ano? Teremos a festa ou essa alegria de sexta é tipo a alegria de vascaíno, dura pouco? É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho, até a próxima.